Vamos começar então esta sessão de vídeos sobre Samba e a integração então do sistema. O Samba começou então por ser, em 1991, desenvolvido pelo Andrew Triggball para a partilha de informação, por um pedido, portanto, que a esposa tinha feito, um australiano, e começou então por desenvolver o Samba, e o próprio nome provém de uma pesquisa que ele fez ao dicionário eSpell, através das palavras S, M e B, uma vez que na altura a Microsoft já tinha desenvolvido e já tinha patenteado um protocolo que é também o SMB. A partir daí, a designação que apareceu, pelo menos nesse dicionário, foi então de Samba e o serviço começou então a ser conhecido por Samba. O Samba permite então a partilha de sistemas através de shares, através do Server Message Block, que é onde ele trabalha, e é um dos softwares, em termos de open source, mais utilizados a nível mundial. Portanto, qualquer servidor ou qualquer equipamento NAS que possamos comprar tem o Samba a funcionar e ele permite então trabalhar bastante bem com a transferência de informação. Nós começámos então por, em primeiro lugar, criar, e voltando aqui um pouco à imagem, o que é que nós vamos ter? Vamos ter então um servidor CentOS, que tem duas interfaces, uma que está com o ETH0, que serve exclusivamente para fazer a instalação de pacotes, uma outra rede interna, a internet, no VirtualBox, que tem este IP, um XP ou um Windows 7, portanto, que será então um cliente que vai depois aceder às shares que estão aqui neste servidor, e o FQDN do servidor, o Full Qualified Domain Name, é mart.grsi.7. Essas shares vão então ficar montadas em cima de um RAID. O RAID está montado em MNT/RAID e contém três discos, portanto, de nível 5, portanto, três discos em RAID 5, mais um de spare, discos de 1 GB cada, que servirá exclusivamente agora só para apresentação. Começámos então também por realizar a instalação, portanto aqui temos a montagem do RAID, como tínhamos visto. Começámos então por fazer a instalação do próprio Samba, neste caso com o Samba Windbind, que vai ser necessário para integração com o Windows. O Kerberos 5, que será então o protocolo e a forma de comunicação e de integração diretamente entre o Samba entre o Linux e o Samba, e o NTPDate para manter os sistemas atualizados. Depois de termos realizado um query list ao próprio Samba, vimos algumas entradas interessantes. Estes são então os dois serviços que no System 5, que é aquele que nós estamos neste momento a utilizar, uma vez que estamos a utilizar o CentOS 6.6, temos então o NMB, que vai ser então responsável pelo NetBIOS, o SMB, que vai então ser responsável pelo Server Message Block, ou seja, para transferência de informação. Outros fecheiros igualmente interessantes, o Samba User, que tem então os users do Samba, outro que eu acabei por não escrever aqui, que é então o Samba, o smb.conf, onde contém então a configuração do serviço Samba. Portanto, estes serão então os elementos eventualmente mais interessantes. Aqui os binários ou os daemons do sistema, tanto um como o outro, e este serviço necessita de ter ambos os binários antes em funcionamento, tanto o NNB como o SMB. O Varspool Samba, onde depois é colocada a informação. Verificamos também, quando fizemos aqui, neste caso, e a primeira coisa que fizemos foi então copiar o smb.conf para o original. Portanto, eu não sei se tenho aqui esta informação. Portanto, 5.5, que será então fazer o cd etc/samba, e depois cá dentro vamos então copiar o copy-va do smb.conf para smb.conf.original para permitir se existir algum problema, portanto, ser ultrapassado. Vamos então visualizar o conteúdo do fecheiro, isto um bocadinho mais acima, porque o fecheiro é comprido, do smb.conf.
O smp.conf está então dividido por secções, tem muitos comentários, muita informação realmente importante. Temos aqui o SE Linux e o Security Linux, que vai então proteger o acesso dos serviços ao próprio sistema Linux, e é necessário realizar um conjunto de operações. Nós, para ultrapassarmos tudo isto, fizemos então, desligamos o serviço do SE Linux, portanto desativamos, editando o fecheiro SE Linux e alterando a linha para SE Linux. Se fizéssemos então o set and force, depois, para que não seja necessário reiniciar o sistema e o SE Linux possa desde logo estar em modo permissivo. Mais tarde, isto serve então para colocar os daemons do Samba no arranque do sistema. Isto no sistema 5, como estamos a trabalhar. Copiamos então os fecheiros e, olhando só um pouco para aquilo que nós temos aqui, está nervoso isto. Olhando então para os sistemas, temos então a secção global, que é onde está configurado, onde temos então a configuração principal do Samba. Portanto, a partir daqui está definido a forma como o Samba irá trabalhar, qual é o nome que tem, como é que ele vai ser apresentado, que interface é que ele vai estar à escuta, redes que permitem aceder, hosts, os logs, como ficam os logs, qual é que é a segurança que neste momento está a nível do user e da tabela que o próprio Samba tem, portanto com verificação do próprio serviço. Qual é o papel que ele tem em termos de servidor, se é master, se é PDC, se está integrado, se não está. Como é que ficam então os scripts de logon dos users que acedem, onde temos aqui vários exemplos para grupos e utilizadores, o nível em que pode trabalhar, ainda um restício para que seja possível o Windows, de primeira forma, o Samba funcionar com o sistema do Wings, portanto, que era suportado pela Microsoft até o Windows 2013 ainda suporta, antes de ser substituído pela AD, pela Active Directory. A integração com impressoras, uma vez que vamos permitir aos utilizadores também a partilha de impressoras, e este sistema é muitas das vezes e pode ser utilizado em sistemas mistos para permitir uma rápida impressão, portanto, em termos de gestão, utilizando neste caso o próprio CUPS, Common Unix Printing System, desenvolvido pela Apple e depois disponibilizado para ser utilizado. E temos então, neste caso, outras secções, como sejam, por exemplo, o Homes, onde temos a definição dos Homes, das Homes dos utilizadores, das Home Folders, a secção de printers e outras secções que possamos então criar, como vamos criar aqui, neste caso, a nível de shares. Portanto, este vai então ser o fecheiro principal que vai então ser alterado no funcionamento do próprio Samba. Portanto, após isto, é necessário realmente habilitar também o acesso ao próprio Samba 5.6. Portanto, neste momento, alterar, uma vez que temos acessos, alterar a configuração do firewall do Linux, portanto, neste caso no CentOS. Essa configuração pode ser feita de duas formas. Ou podemos então fazer através, neste caso, do system-config-firewall e depois firewall e depois TUI. E isto é uma das vantagens, uma vez que o CentOS tem e é suportado inclusive pela Red Hat, um sistema de configuração visual, não gráfica, mas que permite em linha de comando fazer as configurações do próprio sistema. System config firewall TUI. E, portanto, em termos de configuração, nós podemos realizar esta operação, ou então, antes de avançar, podemos alterar, como podemos agora aqui ver, se dermos aqui um cat ao etc barra sysconfig iptables, temos aqui a configuração. Ele neste momento tem a possibilidade e aceita inputs a nível do iptables de pedidos TCP, portanto para DNS,
para FTP e para HTTP e, portanto, podemos também alterar esta configuração identificando quais as portas. Vamos ver aqui, portanto, em termos da customização. Vamos então aqui ao Customize. E agora vamos então dizer que serviços é que queremos que sejam habilitados. Temos então o Samba e podemos também habilitar o Samba Client, que ele também pode trabalhar então como Samba. Aqui será como servidor e aqui como Samba Client. Vamos habilitar também o Samba Client e depois Close. Ok. E a partir deste momento, se fizermos o cat, verificamos então que ele acrescenta todas estas portas, são então as portas necessárias para que o Samba, para que o sistema aceite pedidos no próprio Samba. Portanto, ao fazermos isto, ou então B, alterar ficheiro, etc, barra sysconfig, barra iptables e acrescentar as seguintes entradas. Portanto, estas entradas são então estas que estão aqui. Portanto, como podemos ver, o Samba vai trabalhar e a porta 137, 138 e 139 tem a ver realmente com o NetBIOS, uma vez que ele vai então tentar resolver o nome dos hosts por NetBIOS, e a 445 tem a ver então com o Message Block, com a transferência de informação do sistema. Aliás, podemos verificar isso. Se fizermos aqui um grep à porta 445 ou etc barra services e vamos então verificar que o 445 está um bocadinho para o grande. 445 serve então para Microsoft, portanto para Domain System, e as restantes, portanto, para NetBIOS. Não é? Ok, portanto, após isto, uma vez que já temos o firewall, vamos então começar agora sim por criar uma share 6, portanto, vamos então configurar o Samba para que permita o acesso do cliente WinXP. Este cliente WinXP, como poderemos ver, portanto, é outra máquina que tem este IP, não é? Portanto, tem o IP 1010, que consegue pingar e chegar até ao servidor e que tem este hostname. Portanto, neste caso, é esta máquina que se encontra aqui e que vai aceder então aqui às shares. Portanto, aquilo que vamos fazer neste momento é criar uma share e depois, com base nessa share, este cliente irá aceder a esta informação. Então, vamos começar por realizar esta mesma configuração. Fazemos então vim e vamos então vim smb.conf. Portanto, ele contém aqui muita informação e aquilo que nós podemos então desde já fazer, vou eliminar daqui esta informação. Ele tem aqui o Samba Auto Collection, onde podem ir buscar ao Samba or Auto Collection.pdf, portanto PDFs para visualizarmos a configuração do próprio sistema. E aquilo que acontece, portanto, vamos eliminar estas linhas só para não criar mais problema e chegamos aqui à secção global. Ok? Então temos então aqui a primeira secção. Ora, para já, o workgroup. Vamos então definir aqui qual é que vai ser o workgroup. Este workgroup é o mesmo workgroup que nós temos no Windows e aqui é conveniente realmente colocar em maiúsculas. Vamos colocar aqui um workgroup que pode ser seu nome. Não, neste caso nós tínhamos 7, como é que era? grsi.7, ok? Aqui temos então informação que ele vai apresentar quando está a trabalhar, versão de Samba, ok? Pode ser versão de Samba e depois tem ali a porcentagem V. Depois temos o NetBIOS Name. O NetBIOS Name é então o nome, e isto é importante, o nome que nós temos aqui, que será então o Marte, não é?
Aqui vamos então identificar em que interfaces é que ele vai então escutar o pedido, onde é que ele vai estar a escutar este mesmo pedido. As interfaces pode ser no local address, seria por exemplo no ETH1 e aqui iria permitir, como já vimos, uma vez que temos subinterfaces, que qualquer uma daquelas subinterfaces pudesse aceder, e ou podemos identificar em que redes é que ele vai escutar. Dizemos então que é do 10. Desculpem, qual é o IP 24. Portanto, ele vai neste momento estar aqui à escuta. E agora vamos identificar quais, e apesar de nós termos estas interfaces, que redes ou que hosts é que podem então definir. Temos aqui a definição desta rede, desta outra rede, mas se queremos então que seja para a rede 10, vamos então aqui colocar a própria rede 10. Depois, esta é então informação onde vai ficar, neste caso, os fecheiros de Samba, e depois vamos ver que ele é muito verboso, portanto vai enviar muita informação, onde temos log, o percentagem M é o nome da máquina que faz logon, portanto cada uma das máquinas, quando fazem logon, quando acedem ao Samba, toda essa informação vai ser escrita por máquina. Depois aqui o log ao rotate, qual é o tamanho máximo com que vai ficar, e temos depois também o seguinte, o security. A forma do security neste momento ele vai estar então definido ao nível do user. Portanto, vai ser a autenticação do próprio user. Vamos comentar, por enquanto, esta opção a nível do próprio user. Depois, outras informações igualmente interessantes. Temos aqui o security, que poderia ser então ser o domínio. O real name também não é necessário. Como é que ele vai funcionar? Aqui temos então aqui o comportamento do Domain Controller Option, enquanto está a funcionar enquanto controlador de domínio. Ele neste momento não é nenhum controlador de domínio, mas aqui seriam então as configurações para controlador de domínio, onde temos também scripts que o próprio Samba e o sistema permite para adicionar estes mesmos utilizadores. Vamos eliminar isto, mas quando fizermos o sistema controlador de domínio, vamos então utilizar alguma destas opções. Ok? Portanto, depois temos como é que nós vamos então controlar o Browser Control Options. Portanto, ou seja, como é que é possível movimentarmos a nível do servidor. Nós temos então aqui o Local Master. Este Local Master identifica se este servidor é o master para esta rede. Neste momento nós podemos então dizer que sim, que é então o master desta rede. O OS Level, quando existem mais do que um servidor, a nível da rede existe uma eleição entre eles e depois nós podemos definir qual é que vai ser o prioritário, identificando aqui qual é que é o OS Master. Vamos aqui dizer que é 100, que é então o limite máximo. Não temos aqui mais nenhum servidor, mas seria então para defini-lo. Vamos depois identificar que este vai ser o Preferred Master, igual a yes. Portanto, estas opções até nem seriam necessários para aquilo que estamos a fazer. Quer dizer, uma vez que vamos só criar aqui uma share. A utilização do Wings, isto podemos de facto e desde já eliminar, porque não vamos utilizar o Wings. Portanto, aqui. A utilização da impressão, se vamos então utilizar a impressão, ok? Podemos carregar aqui as impressoras. Se ele vai mapear depois drives ou não. E temos aqui agora a definição das shares, que é então a parte interessante. Temos aqui comment, Oman Directory, neste momento não vamos utilizar nada e vamos criar então uma share, tal como nós temos aqui neste exemplo, onde temos aqui, por exemplo, aqui teríamos o profile e aqui temos um exemplo de uma share que é pública. Temos aqui um comentário e então a primeira coisa que vamos fazer é, isto vai então ser a share, o nome dessa share podemos dizer que será então, sei lá, partilha, um nome interessante, quase nunca tem o nome partilha. Depois um comentário, portanto esta informação é aquela que vai aparecer ao utilizador, portanto comentário
comentário apresentado ao user, portanto, quando ele acede. Aqui temos então o local onde esta share vai então ficar. Ora, como vamos utilizar aqui o RAID, vamos então colocar esta share no mnt barra RAID, portanto é o caminho até lá chegar. E agora vamos dizer que esta vai então ser uma partilha que é pública. Ok? Portanto, vamos ter que criar esta pasta no público. Então vamos já criar a pasta aqui no público. Vou abrir aqui mais um terminal. Portanto, mkdir -p mnt RAID público. Como é que eu dei aqui à pasta? Pública. Ok? Portanto, criei aqui esta share. No entanto, temos que verificar aqui algumas coisas. O vídeo está a ficar grande e depois eu vou chamar a atenção mais para isto. Mas neste momento, o que é que vamos ter? Se verificarmos neste momento o pública, tem como permissões quem pode escrever dentro dessa é só o root. O grupo root também pode ler e executar e os outros podem ler e executar. So far so good. Quer isto dizer que neste momento os outros utilizadores podem aceder cá dentro e visualizar o que está dentro desta pasta e executar aquilo que está lá dentro. Vamos então definir se é pública, dizemos então que sim. Writable, e agora aqui temos a situação. Ela pode realmente ser writable. Nós podemos aqui identificar que ela é writable, mas não fará nenhum sentido, visto que neste momento só quem pode escrever dentro desta pasta é o próprio root. Quer dizer que as permissões, e isto é a primeira situação, em qualquer sistema operativo acontece sempre isto, quando nós estamos a falar em termos de partilhas e de acessos, temos o primeiro nível, que é então o nível do próprio file system, que vai definir quem, desculpem, e o que é que vai poder aceder, escrever, ler e executar ao sistema, e depois temos o nível do software, neste caso aqui do Samba, ou de outros sistemas de partilha de informação, em que depois é dado o controle a esse mesmo sistema. Esse segundo nível nunca tem prioridade sobre o file system. Portanto, mesmo que nós coloquemos aqui writable, o utilizador não vai conseguir escrever dentro desta partilha. Ele tem então público igual a yes, quer dizer que consegue lá ver. Printable, possibilidade de ser ou não impressa, e aqui temos, por exemplo, os acessos, quem é que pode aceder, write list, quais são os grupos que podem aceder portanto, a esta pasta. Por agora, vamos só colocar isto. Vamos então guardar o fecheiro. Ups. Vamos então guardar o fecheiro. Vamos então fazer um service. Vamos reiniciar o serviço. Service nmb smb restart e nmb restart. Service também. Ele vai reiniciar. Como vamos utilizar isto várias vezes, vamos já criar aqui um alias. Alias, vamos dizer isto aqui é o Samba. Igual, eu acho que não existe nenhum Samba. Portanto, vamos então utilizar este serviço. Sempre que quisermos iniciar é mais simples utilizar este comando. Portanto, se agora escrever Samba, ok. Portanto, ele já está a reiniciar e neste momento, se nós acedermos então aqui ao cliente, que é este, e portanto, se viermos então aqui ao //marte, ok, à partilha, verificamos então que neste momento ele já está a pedir esta autenticação. E esta autenticação, se voltarmos um pouco atrás, só aqui um bocadinho, vamos então ver aqui o fecheiro, fazer outra vez o vim ao serviço. Nós aqui identificamos que a utilização, onde é que ele está? Nós aqui dissemos que... onde é que está aqui a utilização? Nós tínhamos aqui dito que isto era ao nível do user, não era? Estou para aqui um bocado perdido.
Não, estamos aqui a dizer. Vamos verificar, porque mesmo que nós façamos então root e a password, ele não consegue aceder porque esta máquina ainda não está. Eu estou a dizer que isto é um Primary Domain Controller. Esperem. Não posso dizer que isto é um Primary Domain Controller, porque ele não é de facto um Primary Domain Controller. Ok? Portanto, estas configurações estão aqui. Não são necessárias. Insert. Ok. Vamos então fazer aqui o samba outra vez. E vamos agora verificar o que é que sucede a este nível. Marte. Ele está a pedir isto. Ele está a pedir porquê? Qual é que é o local group que ele tem? Ele tem o work group. Vamos pôr isto com grsi.set. Ok. Isto ainda não é de mínimo, apesar de ter esta definição. Então, o grupo 7. Vamos só reiniciar. Ok. Barra. Qual é que era? Barra Marte, não é? Barra. Vou continuar aqui a pedir aqui a permissão. Eu vou ver o que é. Vou parar aqui o vídeo e já vou explicar o que é.